Crente emocionado só se lasca. A verdade é essa. E muitos crentes são emocionados. Ele vai no culto, onde ele vê uma pregação bonita, um louvor bonito, um teatro bonito, aquilo mexe com ele arrepia. Ele pensa que Deus está aprovando tudo o que acontece naquele espaço religioso. E a partir daí, permite que mexam na sua vida. Vai deixar mexer nas suas roupas, porque tem denominação que você tem que usar a roupa que eles querem, o cabelo que eles querem. Vai deixar interferir nos seus relacionamentos, porque tem denominação que você deve apenas ter amizades ou relacionamentos com quem eles determinam. Vai deixar mexer no seu dinheiro, porque você vai ter que doar muita grana, ou para ser protegido do diabo, né? Para o diabo não tocar nas suas finanças, ou para receber bênçãos de Deus. Então, ou te pegam pelo medo do diabo, ou pela ganância. Vai deixar mexer na sua liberdade, porque você vai ter que frequentar muito culto, às vezes deixando a sua família, deixando o lazer de lado, porque quanto mais você frequenta, mais você está comprometido com o reino. E se você vai pouco, já começam a te olhar diferente. Vão mexer no seu psicológico, porque você vai ter que multiplicar, vai ter que levar gente para esse espaço. E se você leva pouca gente ou não leva ninguém, isso já começa a mexer na sua mente. Porque lá é ensinado que quem não multiplica é porque não está comprometido com Jesus. Vão mexer na sua consciência, porque você vai ver injustiças. Líderes religiosos ricos com a doação dos irmãos, enquanto há pessoas realmente necessitadas que não são alcançadas. Mas você não pode questionar, porque quem questiona é rebelde. Então aquilo amortece a sua consciência e daí a pouco você acha normal tudo aquilo. E infelizmente é isso que acontece com milhões de pessoas que se deixam levar pela emoção quando entram em um ambiente religioso. Não seja um crente emocionado. A Igreja Católica foi inventada no ano 317 e a Igreja Evangélica foi inventada no ano 1500. Tá? A Igreja Católica, por volta do ano 313 ao 317 depois de Cristo, com a chegada do imperador Constantino ao poder, que foi o primeiro que teve essa sacada, que se ele unisse igreja com Estado, ele ganharia muito com isso. E a partir daí, então, quase que todos os modelos de denominações que temos na atualidade têm origem nessa união, nesse pensamento, nessa filosofia de unir poder do Estado com poder de igreja, ou poderes militares com poderes de igreja, e não entenderam nada sobre o poder do evangelho e deu no que deu. E a igreja evangélica, em 1500, quando Martinho Lutero, descontente com aquilo que ele considerava sobras, exageros e coisas nocivas, saiu do catolicismo de forma bem intencionada, mas também não conseguiu eliminar tudo aquilo que de fato deveria. E aí se formaram duas religiões. Jesus não fundou nenhuma das duas. Tatuagem não é pecado. Muita gente ainda acredita que sim, porque alguns pastores pregam baseado num texto lá do Antigo Testamento, em Levítico, onde está escrito: pelos mortos não fareis marcas em seu corpo. Aí interpretam esse texto como uma proibição divina para a tatuagem. Mas o texto claramente se refere a um culto a mortos, tá? E a tatuagem é uma moda atual, apenas aos jovens aí, né? Um conselho a que procurem um estúdio que tenha, de fato, a higiene correta, pensem bem no desenho que vai fazer para não se arrepender depois, entendam que é preciso, antes de tudo, né, uma conscientização sobre um período de tempo. Se você é doador de sangue, vai ficar um período de tempo sem poder doar, e essas são as questões. Agora, pecado não é. Vamos lá, adventista. Bom, eu acho que as três igrejas, as três denominações que o pessoal mais me pergunta o que eu acho delas são a Adventista, a Assembleia e a CCB, né? Está no top 3 aí. Tem gente boa de Deus em todo lugar. Tem gente do amor em todo lugar, tá? Dentro e fora das denominações. Então, tem muita gente maravilhosa na Adventista. Agora, concordar com a doutrina adventista eu não preciso. E nem você que é um adventista deveria concordar, tá?
Por exemplo, o sábado. Não existe mais esse negócio de guardar o sábado, tá? Dietas. A não ser que você queira fazer uma dieta alimentar, tudo bem. Agora, você deixar de comer algumas coisas porque pensa que é pecado, também não tem essa necessidade. Ok? Então, assim, eu não tenho que pedir desculpa porque eu não estou te ofendendo, eu estou te fazendo refletir, tá? Mesmo assim, se você se sentir ofendido, me perdoa, tá? Mas você não está em uma denominação saudável, você não está em um ambiente em que o verdadeiro evangelho de Jesus, puro e simples, é pregado, tá? Deus, é lógico, Deus não vai condenar você por estar num ambiente desse. Deus é o próprio amor, tá? Agora, você vai sofrer muito quando você conhece o evangelho simples e começa a comparar as coisas que você aprende na Adventista, por exemplo, e em outras denominações também. O problema está aí, né? Se você aguentar, tudo bem. Se tem alguma coisa que te faz permanecer aí, apesar de, né? Então, ok. Tem gente que vai numa denominação dessa, sabe que ali deturpam o evangelho, mas tem a mãezinha ali que é idosa, o paizinho que é idoso, né? Vai ali, mas não deixa mais entrar aquela manipulação na mente, né? E vai menos, vai o quanto menos possível, tá? Agora, abraçar a denominação como se fosse verdade absoluta, é só pessoas alienadas que fazem, tá? Jesus não fundou nenhuma denominação, adventista muito menos. Aí vem uma galera e me diz, olha, você está falando Jesus, não pode, tem que falar Yahshua, é o seu nome original, no hebraico. Aí eles pensam que eu nasci ontem, né, e que esse movimento é atual, é recente. Não, esse movimento é antigo, tá? De fato, Jesus é um nome traduzido, é uma tradução pobre, né, do que é o original hebraico. Entretanto, a honra que você dá a Deus nunca coube numa pronúncia, e sim na atitude. O próprio Jesus disse isso, né? Conversando com os fariseus, este povo me honra com os lábios, né? Mas o coração está distante de mim. Isso se referindo também a um texto já no Antigo Testamento. A honra que você dá a Deus não é na pronúncia, e sim na atitude que você tem no seu dia a dia. Então, eu não tenho que ficar falando ou chamando Jesus por sua pronúncia hebraica. Aliás, nós somos brasileiros, ok? E Yahshua, Yeshua, tá? São nomes hebraicos. Aqui no Brasil, tá? Se contente com aplicar o que Jesus ensinou, tá? Esse é o desafio de cada dia, tá? Ele não mandou a gente ficar traduzindo ou pronunciando as coisas no idioma dele. Religiosidade não é espiritualidade, essas duas coisas são diferentes. A religião trabalha com troca, com barganha, e sempre foi assim. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus me dar algo, para Ele me proteger, para Ele me abençoar. É sempre uma troca. E a espiritualidade tem a ver com crescimento, com humildade. Jesus é o exemplo de espiritualidade. Olha como ele orava. Olha como ele se comportava. A religião tira você e te coloca dentro de um espaço, de um templo. A espiritualidade te projeta para a vida, para você viver sem medos. Ou, mesmo se tiver medos, aprender a superá-los. Então, religião é uma coisa e espiritualidade é outra. E o exemplo maior de espiritualidade sem religiosidade é Jesus, que mesmo sendo judeu, contrariava as tradições do judaísmo em nome de uma espiritualidade pautada no amor